sempre um prazer estar aqui. Vene Casagrande, Boa já tarde. falo com vocês. O fio nada mudou da última vez que você participou, tá? Olha qual é o assunto que a gente vai começar. Não, mudou assim, de um ano pra cá, eu tenho certeza que mudou. Pra mim, Tricolor mudou, de 23 pra 24 mudou muita coisa. Muito. Não, mas o programa, olha aí, qual é o assunto primeiro? Flamengo, vamos de Flamengo, né? Tu tá rindo de quê, Vene? Nada, Guarda a canjica gente aí. tá aqui pra seguir ordens. Se o chefe quer assim... Mas olha só, esse foi um drone inicial seu, foi? Não, né? Não foi não, foi divulgado pelo Flamengo É mesmo? O Flamengo anunciou que não vai renovar com o Davi Luiz. O zagueiro tem contrato até o final desse ano e já tá livre pra assinar com outro clube. Cadê? Chegou ao fim a união entre Davi Luiz e Flamengo. Após 3 temporadas e meia, o ciclo do zagueiro se encerra no final deste ano. O anúncio foi feito através das redes sociais do Rubro Negro, que agradeceu o tempo em que Davi Luiz ficou e desejou sorte ao jogador. A permanência de Davi Luiz foi avaliada pelo novo departamento de futebol, José Boto, após uma reunião com Felipe Luiz, que optou por não renovar o contrato. Parceiro de longa data, Rodinei prestou uma homenagem ao zagueiro nas redes sociais. Desde setembro de 2021, Davi, de 37 anos, conquistou 4 troféus. Ele disputou 132 jogos com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O Flamengo tem outros 4 zagueiros no elenco: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton, e deve ir atrás de mais um para completar a equipe. Muito bem, você pode participar do nosso programa, hashtag SBT Esportivo, põe na tela aí o nosso Twitter, assim você conversa com a gente. Se você mora no Rio de Janeiro, daqui a pouco, depois do programa, vai fazer alguma coisa na rua, leva o guarda-chuva, porque olha, o tempo tá fechado aqui no centro do Rio de Janeiro. Mais uma vez eu dou boas-vindas pra Fio. O Fio que tem um canal muito legal, Jornada 1902, ao lado do Lessa e do Gabriel também, né? Vocês falam de Fluminense lá, né? Cobrindo todos os jogos do ano, tem Loco esse ano, começamos esse projetinho esse ano aí, o ano, não escolhemos o ano certo, era melhor ter começado ano passado, mas é isso. O trabalho foi bem feito esse ano. É bom que alguém tem que cobrar, né? E vocês fazem muito bem isso, né? Esse ano não faltou motivo pra cobrar. Como é que acha? Acha no YouTube, né? YouTube, só procurar YouTube, qualquer rede social lá, Jornada 1902 que acha. Coloca naquela lupinha lá, Jornada 1902, vai achar a turma aí, começa a seguir, se inscreve. Pra você então que é tricolor, melhor ainda, eles vão estar sempre cobrando e dando as informações do Fluminense. Vene Casagrande, vou começar esse programa de um jeito. Vamos lá. Pra gente não ficar com climão aqui, por favor, Fio, se você quiser falar alguma coisa pra Vene Casagrande, essa é a hora. Depois a gente vai encerrar esse assunto. Eu vou sair daqui. Ô, Cris! Cris, tá aí, Cris? Fala. Cris é tricolor, tu sabe, né? Nosso diretor. Cris, o Fio vai falar alguma coisa pro Vene. Antes de você falar, eu posso falar? Já vai pedir desculpa antes? Óbvio, pô. Ok, vai lá. Desculpa. Tá desculpado, Desculpa. Viu? Era Já isso quebrei. Não, mas desculpa por quê? Já quebrei o coração. Desculpa por quê? Ué, porque eu errei aqui a minha visão. Eu achei que o Fluminense fosse ser rebaixado. Falei que pra mim o Fluminense já tá rebaixado. E felizmente não foi rebaixado. E você, como tricolor, deve ter ficado chateado comigo. Vou pro outro lado. Não me incomodou você ter falado que ia cair, não. De verdade, porque eu acho que a situação tava complicada. A situação tava complicada. Mas nem me incomodou, mas vou dar parabéns. Só fala que é normal, assim, a torcida do Fluminense comprou barulho esse ano, pô. A nossa média foi a 5ª do Brasileirão. Então, assim, essa parte, na hora de... Essa parte eu falei, tem clube do Rio aí que tá com média baixa do Fluminense, o ano horroroso do Fluminense e a torcida Mas a minha comprou ideia era barulho. instigar pra vocês irem mesmo, Não, entendeu? sim, era num jogo específico. Deu certo. Deu certo. Porque eu não tô falando nem do público, não. Porque o Fluminense fazia pra valer no seu Maracanã, né? Mas eu vi uns vídeos depois, eu nem lembrava como é que tinha sido aquele nosso papo. Eu ficava, mas Vene, o time de guerreiro, e você não. Eles usaram esse vídeo, provavelmente parou lá no vestiário. Sim, Vene. eu não Olha tenho aí. dúvida disso. Vai ver que nosso Vene Casagrande ajudou em alguma forma. De nada, então. Frase. Né? Mas eu vou deixar registrado aqui que eu não sou amigo do Vene, que eu não gosto de... que é importante eu deixar isso aqui registrado, né? Quando eu sou cobrado na arquibancada, não tem nenhuma pressão Vene Casagrande. A gente tá aqui trabalhando só pra deixar isso aqui registrado. Mas ó, eu sou uma pessoa com mais personalidade. Fernando, a gente boa pra cacete, Pedrosa, Olha, eu sou Vene. muito cobrada. Você é amiga daquele tal de Vene? Gente, infelizmente Você é sou. amiga daquele tal de Ele é um Vene. cara Tamo maravilhoso, um cara super profissional. E a gente que tá aqui de cara todo dia a gente tá ao vivo. Já Uma hora ou aconteceu. outra a gente vai fazer vai especular alguma coisa ou vai falar alguma coisa que não vai E acontecer. teoricamente a gente é pago pra dar opinião. Minha opinião era essa. Exatamente. Eu não vou negar, Mas eu falei, não. essa parte da tua opinião aí, Eu tava acho escondendo que, de muito, tava fato, complicado. Eu falo pro pessoal, ele é amigo
Mas aquele risinho dele me irrita. Calma, Sabe o que eu fiz aqui esse ano, Fio? Peguei 2 taças, botei aqui e olhei pra cara dele. Aí ela teve um dia de Flamengo, viu? Ai, viu como ele é irritante? Complicado, Ai, né, que ele cara? me irrita. Complicado lidar com Irritou, ser já tô humano. irritada. Tô brincando. Errado é que renova o contrato, cara. É tempo de Botafogo, filho. É tempo de Botafogo. Ô, Venê, vamos esse agora momento. falar do seu Flamengo, Vamos Venê. lá. O Davi não fica. Não então, fica. Mas assim, você acha que já foi realmente um ciclo que se encerrou? Você acha? Eu acho que foi uma decisão correta da atual gestão, que agora é com o BAP, embora não tenha atuado na prática, porque é só a partir do dia 1º de janeiro que eles pegam a caneta, mas eu acho que foi uma decisão correta do BAP. Eu sou um cara que, eu sou muito fã do Davi Luiz, quem acompanha aqui o programa sabe muito bem disso, valorizo muito a importância do Davi Luiz durante esse período que ele esteve no Flamengo, 3 anos e meio, conquistou títulos importantes, ajudou os jogadores, tanto o Rodinei, que fez uma postagem maravilhosa, outros jogadores da base, enfim, foi um jogador muito importante nos bastidores. Óbvio que dentro de campo, muita gente esperava muito mais dele. Eu também esperava. Mas, independentemente disso, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter um sentimento de gratidão ao Davi Luiz. Muitos tratam o Davi Luiz como ídolo durante todo esse período que ele esteve no Flamengo. Trata? Olha, eu não trato como ídolo, não. Eu acho que é um jogador muito importante na história do Flamengo. Mas idolatria é algo muito pessoal, tá? Então eu não julgo quem trate o Davi Luiz como ídolo. Querendo ou não, conquistou muitos títulos com a camisa do Flamengo e títulos importantes. Que agora ele seja muito feliz. Eu acho que tudo tem início, meio e fim. E a trajetória do Davi Luiz, de fato, tinha chegado ao fim. Não fazia sentido o Flamengo renovar o contrato com ele, tendo visto que é um jogador que está pouco entregando. Ah, mas para outros clubes interessa? Sim, é aquilo que a gente sempre debate, é momento. O momento do Flamengo é isso. Tecnicamente falando, a gente sabe que o Davi Luiz é um grande jogador, mas fisicamente ele deixa a desejar. Tanto é que ele estava sendo reserva na última temporada. Quantos anos também, né? 37 anos ele tem. 37 anos, né, Fio? Já tá... Já tá mais perto de terminar do que o que se entende de auge do jogador, que é ali com 27, 28 anos. E aí tem uma hora que a conta chega, né? Eu me lembro muito bem, você vai falar melhor do que eu sobre isso, que o Fred fala muito sobre isso quando ele para. Ele fala, a sensação que eu tinha é que eu tava de bicicleta e eles de moto, uma coisa assim, né? Ele faz uma relação que realmente é o que começa a acontecer. Você vai perdendo até o tempo, todo mundo é muito mais veloz. Isso é natural, né, com a idade, né, Fio? O Fred, acho que é o mundo ideal que aconteceu para um jogador, que o cara ele quer parar, ele toma a decisão de parar e faz ali um jogo, aí é o mundo ideal. Mas nem sempre combina o momento do time com o jogador querer parar. O Fluminense passa por isso, porque é um time que foi campeão da Libertadores, muitos jogadores acima da idade. Aí tem aquele debate sobre a gratidão, se tem que ter gratidão com o jogador, se não tem que ter. Mas qual é a sua opinião? Eu acho que você tem que avaliar o campo com exceções. Eu acho que o Cano, por exemplo, eu acho uma exceção. Pra mim é um cara que eu quero que ele encerre a carreira no Fluminense. Mas, no geral, não dá pra você pegar um elenco inteiro e ser grato por um elenco inteiro e querer renovar o contrato dele porque passou o momento, entendeu? Então, assim, tem que ser gratidão. Eu acho que, sim, tem que saber o momento de informar. O atleta tem que saber, tem que ter respeito com o atleta, tem que ter respeito com a relação clube, torcida, todo mundo ali, porque é um cara que foi muito importante. E, às vezes... Vou dar um exemplo, o Felipe Melo no Fluminense. Sim. É um cara que pra mim foi muito importante, a gente que não gosta, mas pra mim ele vira uma chave do Fluminense ali nesses títulos, mas não dava pra jogar mais esse ano. Ele forçou uma barra ali, postando que queria jogar, mas o clube não vai renovar com ele, né? Não sei se ele vai encerrar a carreira ou não, mas é isso, não dá pra você querer fazer a vontade do jogador o tempo inteiro, porque o salário dos jogadores não é baixo para você estender mais um ano, né? Mas você fala um ponto importante, Fio, que eu acho que é a forma de também informar, né? Não estou falando do caso do Davi Luiz, pelo amor de Deus, mas a gente está falando da questão de quando se encerra um contrato. E aí, às vezes, a falta de comunicação, ela destrói relações. Isso não é só no futebol, é na sua relação aí da sua casa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai e sua mãe. Às vezes, bastava você comunicar uma coisinha. É o famoso combinado não sai caro. Olha, irmão, seu contrato se encerra a 31, mas olha, a gente não vai continuar. Então vamos começar a caminhar para o nosso tchau? Ou então, olha, amanhã nós vamos encerrar. Então, tá tudo certo, obrigada por tudo. Mas às vezes essa comunicação acontece em vários clubes. Ela é falha, Venê. E aí na hora, o jogador, ele tem família, ele tem que se organizar para o ano que vem. O filho estuda, a filha estuda, ele tem que arrumar uma nova casa, ele vai sair do Rio, ele vai continuar no Rio. E aí, às vezes, ele fica na esperança, às vezes gosta muito do clube. Mais uma vez eu digo, não é o caso do Davi, tá? E aí,
o jogador não é comunicado, ou o jogador, ele ficava esperando, ele tinha uma esperança. Essa falha de comunicação, ela ainda acontece muito no futebol, Vene? Acontece, a gente vê com uma certa frequência, infelizmente. Eu acho até que no caso do Davi Luiz poderia ter sido algo melhor do que apenas uma publicação nas redes sociais, porque é um jogador muito importante. Eu repito aqui, óbvio que dentro de campo ele poderia ter entregue mais, poderia. Mas a parte física pesou demais em relação ao Davi Luiz. Mas é um cara que ele sempre respeitou a instituição Flamengo. É incrível a forma como o Davi Luiz tratava o Flamengo, assim, é um cara de outro... de outro patamar mesmo. E aí tem a ironia do destino, porque o José Boto foi o dirigente que encontrou o Davi Luiz lá nos tempos de Vitória e levou para o Benfica, porque ninguém conhecia o Davi Luiz no Vitória, foi conhecer lá no Benfica. E agora o José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo, foi o responsável a comunicar ao Davi Luiz que ele não ficaria. Você vê a ironia do destino. Mas enfim, eu acho que o Davi Luiz ele não tem que parar. Quem sou eu para dizer o que um jogador deve ou não fazer na sua carreira? Mas eu não vejo o Davi Luiz encerrando a carreira nesse momento. Eu acho que ele ainda tem caldo. Não no Flamengo. Mas por que não no Flamengo? Porque o Flamengo hoje, de fato, o nível de exigência é muito maior. Mas em outro clube, por exemplo, o empresário dele diz que o Fortaleza e o próprio Vasco sondaram a situação do Davi Luiz. Não sei se para o Vasco valeria a pena, mas para o Fortaleza eu não acho nenhum absurdo. Você bota um ano de contrato, porque o Fortaleza tem alguns jogadores ali titulares. Tudo depende também de quanto o jogador vai pedir. Sim. Então, assim, a saída do Davi Luiz é importante também na parte financeira, porque dá uma brecha na folha salarial extremamente importante para o Flamengo fazer contratação. A saída do Davi Luiz e a saída do Gabigol, bota aí, pelo menos 3 milhões de reais por mês. O Davi também tem um salário alto, né? O salário do Davi não é baixo. Ele não veio ganhando pouco, embora tenha chegado de graça, a gente bota de graça. E aí, quando ele segue, você acha que ele vai continuar com esse salário mais alto, assim, se a gente for pensar em idade, em mercado? Esse é o problema. Eu acho que não vale a pena. Custo-benefício não vale a pena você pagar um salário alto pro Davi Luiz, porque ele pouco entrega dentro de campo. E quando eu falo pouco entrega, não é na parte técnica. O Davi Luiz é um baita zagueiro. Arrisco a dizer que no Flamengo era o melhor zagueiro tecnicamente falando. Mas a parte física pesa. Eu não vejo o Davi Luiz fazendo 5, 6 jogos seguidos como titular, jogando 90 minutos e não tendo nenhum problema de fadiga muscular, algo assim. O futebol brasileiro exige muito a parte física do atleta. Então acho que o Davi Luiz ele não pode chegar para ser titular em um time. Eu acho que é um jogador importante para agregar no dia a dia, nos bastidores, para compor elenco e ser um bom reserva. E se a gente for olhar aí o custo-benefício hoje em dia, né, Fio? A gente fala tanto de calendário, tanto de essa questão de quantos jogos. A gente estava falando de um Marlon Freitas que jogou mais de 60 jogos na temporada, um Botafogo que atingiu mais de 80 jogos, 70 e poucos jogos. E aí você pensa que você traz um jogador que a gente já entende que ele não vai conseguir fisicamente fazer um número X de jogos, mas em contrapartida também é um cara que tem uma cabeça de campeão, é um cara que contamina o grupo de forma positiva, porque isso acontece. A gente fala quantos meninos da base falam do Davi Luiz, né, Fio? Olha, o Davi Luiz é uma referência para eles. Às vezes isso também é um plus, assim, muito maior do que a gente imagina falando de bastidor de futebol. Mas mesmo assim, você acha que vale a pena um salário alto para um cara que entrega um pouco menos em números de jogos, mas também entrega uma experiência que não... Sim, assim, acho que tem que avaliar a proposta e o time. Acho que se você encaixa num time que tem uma zaga titular, que não vai depender dele totalmente jogar e que tem uma saúde financeira para ele ser o primeiro reserva ali e entrar na metade dos jogos, eu acho que vale porque acrescenta e de repente o elenco que falta esse cara campeão no elenco. O Flamengo tem vários. Sim. E de repente tem time que falta esse cara campeão que faz uma diferença no elenco. Então aí cabe, mas é porque hoje tá assim, o mercado deu uma supervalorizada no Brasil, que é assim, é assustador. As contratações do Red Bull Bragantino pro ataque, tá falando de 60 milhões para um time que brigou na Série B ali, contratando o Pita e o Lucas Barbosa. Então, não foi porque comprou 70% do passe, mas se for proporcional a isso, é muito dinheiro. É a transação do Paulinho pro Palmeiras. Tá falando de 18 milhões de euros no mercado interno. Então hoje tá tudo muito valorizado. É difícil pegar jogador bom e barato também, né? E isso é uma coisa, porque se a gente for parar pra pensar, não do mercado na questão da transação, da transferência, mas estou falando salarial. A gente viveu ali um momento entre 2000 e pouquinho, quase 2010, até outro dia, que a gente estava falando de voltar a achar 50, 100 mil, 150 mil, um salário normal, e quem ganhava muito ganhava 600 mil, né?
Daí a gente está começando a voltar a uma cifra de 1,5 milhão, que era muito natural lá no início dos anos 2000, e que a gente falava, ele ganha só 300 mil, lembra? E aí teve um momento que todo mundo equalizou. Ei, gente, não dá. E agora eu acho que vai desenfrear novamente. Daqui a pouco vamos começar a colher esses problemas para depois voltar para outro momento de dinheiro. Mas o futebol tem dessas loucuras, né, Fio? O Fio tá aqui, vamos falar do Flusão, que anunciou o primeiro